E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao Guzão Voador e hoje eu vou falar sobre o polêmico episódio 14 de Darling in the Franxx, episódio que gerou até umas ameaças aí de morte à equipe que trabalha no anime. Também vou falar sobre algumas informações que foram dadas por um produtor do estúdio Trigger sobre o Darling in the Franxx. E antes de começar esse vídeo, eu já vou pedir para você, não esquece aí de deixar o gostei, também se inscrever se você não for inscrito e de ativar o sininho para receber a notificação sempre que sair um vídeo novo. Darling in the Franxx é um dos melhores animes de 2018 na minha opinião. Toda semana quando eu assisto, eu fico ansioso ali no fim do episódio para querer saber o que vai acontecer na próxima semana. É horrível, eu sou bem ansioso para assistir as coisas, então eu acabo aí sofrendo um pouquinho toda semana, porque os episódios terminam te instigando a querer saber o que vai acontecer na próxima semana. E parece que os episódios têm 5 minutos, porque passa e você nem vê. É um sinal que é muito bom, essa coisa do tempo passar rápido ali enquanto você assiste, mas também, por um outro lado, é ruim porque você fica ali na expectativa e ansioso para saber o que vai acontecer no próximo episódio. E antes que eu me esqueça, esse vídeo tá recheado de spoiler. Se você tá atrasado aí no anime, se você quer assistir o anime ainda, já fecha esse vídeo agora, deixa o gostei, mas fecha esse vídeo para não prejudicar a sua experiência aí assistindo o anime e sabendo das coisas, tá bom? Antes ali de falar do episódio 14, a gente tem que voltar lá no episódio 13 e que ele vai explicar um pouquinho porque os fãs estão tão revoltados depois de assistir o episódio 14. No episódio 13 foi mostrado ali um pouquinho da história do Hiro criança e da Zero Two também. Eles acabam se conhecendo desde pequenos, né? E mostra ali que eles têm um vínculo gigantesco, que eles acabam criando um vínculo muito próximo. E é tão bonitinho ver os dois pequenininhos ali, o Hiro salvando ela, eles tentando fugir ali dos guardas. E é uma cena muito bonitinha, você acaba ali, até eu pelo menos, eu sempre gostei muito da Zero Two. Mas eu acabei criando mais empatia com ela, ficando com dó dela, né? E entendendo um pouquinho ali a sede dela por querer ser tão humana. E os fãs foram uma loucura ali, né? Quem shippava os dois acabou ficando mais louco assim, falando, meu Deus, eu quero que esses dois fiquem juntos. Virou uma loucura a cabeça dos fãs. Aí adivinha? Veio o episódio 14. O episódio 13 termina com o Hiro chorando e olhando pra ela e falando, você era a garota do livro ilustrado, né? Era algo assim. E ela vira chorando pra ele, né? Olhando pra ele. E a gente fica, meu Deus, eles vão ficar juntos. O que vai acontecer? Aí vem o episódio 14 e joga um balde de água fria na gente. E joga a gente ali no meio daquele inverno onde eles estavam quando eram pequenos. O episódio 14 basicamente é um episódio onde o Hiro tá ali no hospital se recuperando. A Zero Two tá lá na casa que eles ficam, né? E os dois querem se encontrar. É um episódio com muito conflito. O Esquadrão 13, as outras crianças não deixam os dois se verem, né? Fica aquele episódio todo, o Hiro quer fazer uma pergunta para Zero Two e ela quer falar com ele, né? Ela quer se abrir com ele. Aí fica aquilo ali. Eu confesso que eu tive muita dó da Zero Two nesse episódio. Ela querendo ver o Hiro, né? Ela ali ansiosa, mordendo a unha. E assim, foi um episódio muito bom, né? Só que um episódio assim, bem intenso, assim. Eu fiquei meu Deus, o que vai acontecer quando eles se encontrarem? Fica o episódio inteiro assim. E a Ichigo ali sempre tomando a linha de frente, brigando com a Zero Two, não deixando ela ver o Hiro, né? Liderando ali o Esquadrão 13. E eu falei, meu Deus, e aí? Aí o Hiro quer fugir, mas não consegue. A Zero Two quer ver eles, aí a Zero Two decide que vai ver ele. E o Hiro também dá um jeito lá de fugir. Eles acabam se desencontrando. E quando os dois se encontram ali, aquela expectativa dos fãs, nossa, eles jogaram no lixo, amassaram e levaram embora, né? Porque é um encontro meio tenso, a Zero Two tinha acabado de agredir o Esquadrão 13 inteiro, tava com a Ichigo segurando ela pelo pescoço. O Hiro olha pra ela, fica preocupado com a Ichigo, né? E aí ele dá uma bronca nela, fala que naquele momento ela era só um monstro. E ela fica ali, né, assustada. Aí já corta pra Zero Two indo embora. Foi bem tenso, né? E, assim, eu fiquei bem, assim, decepcionado. Eu queria também, como fã, eu queria ver os dois juntos ali, ver o que um queria falar exatamente pro outro, que a gente vê o Hiro falando o que ele quer falar, mas acaba não ficando muito claro ali. O que ele realmente queria saber, o que ela ia se abrir pra ele e tudo mais. E termina o episódio como? Com a Zero Two indo embora e com a Ichigo beijando o Hiro, né? Então, assim, eu vi muita gente xingar a Ichigo essa semana. Eu acho que fazia muitos anos que eu não via um personagem ser tão xingado assim.
né? O pessoal todo torcendo pra ela morrer, querendo que ela morra porque ela atrapalhou esse chip aí. E esse hate todo não foi só no Japão, não. Foi aqui no Brasil também, você vai em algum vídeo que fala disso, o pessoal tá xingando muito a Ichigo. Tem um amigo meu até no Facebook, que o Gabriel, que ele xingou a Ichigo, eu morri de rir, sabe? O pessoal tá com muita raiva. E todo esse hate aí dos fãs gerou aí, rendeu até umas ameaças de morte aí pros produtores do anime. Nossa, cara, eu achei muito loucura isso, né? Mas olha o ponto que o pessoal chega. O povo tava com tanta expectativa da Zero Two e do Hiro ficarem juntos, que aí quebrou essa expectativa, então chegaram a ameaçar, acho que o diretor e o escritor do episódio, eu não lembro agora certinho. E colocaram também, eles usavam uma foto da Zero Two segurando um revólver. Eu achei muito engraçado isso, muito engraçado mesmo. Mas assim, trágico, né? O pessoal é meio louco, né? Fica aí tão intenso no chip que quebra a expectativa e já quer que todo mundo morra, né? Eu particularmente torço muito pela Zero Two e pelo Hiro, mas eu fiquei meio assim chateado com umas coisas que ela disse, eu acho que no episódio 12, sobre estar usando o Hiro ali para conseguir virar humano e tal. Eu fiquei muito triste com isso. Não triste, mas eu fiquei decepcionado com ela, sabe? E o Hiro é todo bobão ali, sempre querendo dar o melhor dele por ela, e ela falou isso pra ele. Mas assim, não sei o que vai acontecer daqui pra frente. Torço que pros dois se unirem lá na frente, mas vamos esperar pra ver, né? Mas espera aí que o vídeo não terminou. Eu vou trazer agora umas informações aqui, que essa semana um dos produtores do estúdio Trigger, Hiromi Wakabayashi, ele respondeu algumas perguntas de fãs no Reddit. Respondeu várias perguntas, eu vou deixar o link aqui na descrição, se vocês quiserem ver, a entrevista tá em inglês. Mas eu peguei algumas perguntas aí, mastiguei, mas perguntas e respostas relacionadas ao anime em si. Lá tem muita coisa falando sobre a coprodução do estúdio Trigger, do A1 Pictures, da produção do anime, e eu separei perguntas e respostas, 3 na verdade, sobre apenas o anime, coisas que talvez vocês gostariam de saber e que é interessante saber. Então se liga aí que é bem interessante o que eu vou falar agora. A primeira pergunta que eu vou trazer para vocês, das 3, é quando questionam ele sobre a pilotagem de um Franks. Se é possível uma mulher e um homem trocarem ali de posição na hora de pilotar um Franks. É até uma coisa que a gente vê, acho, num dos primeiros episódios, né? Quando tentam colocar 2 mulheres para pilotar um Franks e acaba não dando certo. E ele falou que não é possível um homem assumir o lugar de uma mulher assumir o lugar de um homem na pilotagem de um Franks. Não deu muitas explicações sobre isso, mas ele disse que a mulher funciona mais ou menos como a ignição do Franks, enquanto o homem ele pilota o Franks, né, ele controla o Franks. E outra coisa interessante que ele disse que a mulher em si ela consegue também ativar o Franks sozinha, como a gente vê no primeiro episódio de Darn the Franxx, né, quando a Zero Two ativa. Só a Zero Two fez isso até agora, mas eu acredito que provavelmente as outras meninas também conseguiriam ativar um Franks sozinha. A outra pergunta é uma pergunta até interessante. Eles comentaram sobre Evangelho e Gurren Lagann, né? Sobre a questão dos mechas terem consciência e às vezes as consciências se misturarem com a do piloto ali. Ele respondeu de uma forma bem assim, tentando desviar da pergunta, falando que não poderia falar muito, mas ele fala que Darn the Franxx segue a mesma linha ali de produção dos animes da Gainax, né? Que é a questão que é Evangelho, Gurren Lagann, entre outras obras. E a gente já viu isso, pelo menos que eu me lembre, em Evangelion, né? Lembra quando o Shinji se funde lá com Eva, na consciência, um episódio inteiro? Então, ele não falou muito, mas ele falou que segue a mesma linha ali dos animes da Gainax. Aí eu pergunto pra vocês, será que a gente vai ver piloto ali fundido com Franks no anime? Eu tô meio, assim, agora intrigado com isso. Eu, particularmente, não queria ver isso novamente. Mas, será que veremos? Será que veremos ali uma menina sendo fundida com o Franks para não precisar mais de uma menina ali? Ou um cara fundido com o Franks para precisar só de um? O que vocês acham? E a última pergunta, um tanto quanto polêmica, é se ele preferia a Zero Two ou a Ichigo. E ele respondeu que ele prefere a Zero Two, porque ele acha ela com uma personalidade bem carismática. E aí, pessoal, o que vocês acharam aí desse episódio 14, esse episódio polêmico? Eu fiquei um pouquinho frustrado, mas agora eu quero saber o que vai acontecer. Eu acho que em breve nós vamos ver aí uma luta boa entre a Zero Two e a Ichigo. Espero que seja em Franks, né? De robôs, lutando com robô contra robô, mas não sei o que esperar. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam desse episódio e comenta aí, você é Zero Two ou você é Ichigo?
Quem vai ficar com o Hiro? Quero saber a opinião de vocês, vamos ver aí o que os fãs brasileiros de Darren the Franxx acham. Muito obrigado pela atenção e até mais!